César. Aqui estou iniciando a gravação. Começou agora. Então tá bom. Tudo bem contigo? E aí, tudo bem? Tudo jóia. Tudo bem, tudo bem. Vamos então aqui a mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 89. E o tema de hoje é Somos escravos de nossas certezas. Então, deixa eu te falar, né, como sempre aqui, de onde veio essa inspiração. E a partir daí a gente desconstrói essa frase e tira os conceitos possíveis a partir daí, depois reconstrói tudo. Bom, a ideia é que, assim, eu estava assistindo um vídeo do Bernardo Kastrup, para variar, né, um dos zilhões que ele possui. Nunca vi o cara dando tanta entrevista, aparecendo tanto no YouTube como esse cara. E num desses episódios, em um podcast, ele estava respondendo perguntas das pessoas que fazem parte do canal desse entrevistador, né? Então, estava aberto assim, para qualquer tipo de pergunta. E aí o apresentador, a pessoa responsável por levar a cabo esse programa, disse que havia lá mas na verdade era uma afirmação e não uma pergunta, né? Dizendo o seguinte: não há nenhuma evidência de que existem experiências transpessoais. Por consequência, o idealismo metafísico não tem fundamento algum, possui base nenhuma, né? E aí o cara falou isso, comentou, e o Bernardo Kastrup começou a rir, assim, né? Não rir de desdém, mas assim, começou a sorrir e falar, meu Deus do céu. Aí ele perguntou, você quer que eu responda isso? Aí ele falou, fique à vontade. Tá? E aí ele começou a dizer que, olha, é o seguinte, em primeiro lugar, existem zilhões de evidências de que experiências transpessoais ocorrem, né? Então, assim, você está partindo de uma premissa completamente equivocada. A sua premissa logo de cara já está errada, né? Então, desde os anos 60, aí, existem pesquisas e relatos, aliás, acho que até antes dos anos 60 já havia relatos sobre experiências desse porte, mas aí acho que com a popularização do LSD e outras substâncias que provocam esses tipos de efeitos, foi criado, inclusive, todo um ramo da psicologia chamado psicologia transpessoal, e não faltam relatos, não falta literatura abordando esse assunto, né? Então ele falou, só por aí o seu argumento, a sua afirmação, que não foi na verdade uma pergunta, ele disse, né? Foi na verdade uma afirmação, já estaria completamente desmontada. Ele falou, mas supondo que realmente, de fato, você tivesse razão, de que realmente as experiências transpessoais não existem ou que não há evidências em relação a isso, o próprio idealismo metafísico por si só, desconsiderando toda essa parte, já seria uma melhor opção do que o materialismo. E aí fez as suas argumentações em relação a isso, e ficou, na verdade, um comentário super longo, mas eu achei interessante esse posicionamento dessa questão da certeza, né, da afirmação, e o quanto que a gente pode estar virado de costas para a realidade por causa de uma certeza que a gente cria para nós mesmos, né, uma convicção que nós criamos para nós mesmos a respeito do que é certo, do que é errado, ou uma concepção específica em relação à vida, que muitas vezes pode ser destruída, né? E às vezes a gente finge que as evidências em contrário não estão acontecendo, para justamente não destruir esse castelo de areia que a gente criou com tanta dificuldade, né? E quanto que essa dinâmica ela pode ser perniciosa mediante fatos novos que sempre ocorrem, né? E quando que a gente fica, que é uma coisa que o livro Os Semeadores de Vida aborda também, que é a questão da paralisia do paradigma, vinculados a uma ideia em particular, e a gente não quer mexer nisso de jeito nenhum, né, ao longo da vida, ficamos sempre vinculados a esse tipo de ideia e vamos acabar morrendo assim, né? Então, na verdade, aqui seria uma ideia de a gente tentar fazer um raio-x dessa dinâmica da construção das certezas, da construção desses paradigmas e de quão o perigoso isso pode ser para todos nós. Começando também, talvez, analisando o efeito Dunning-Kruger, a questão da realidade consensual, como isso vai nos ajudando a criar esse tipo de percepção super míope da realidade, né, de que a coisa é assim, não pode ser de outra forma. E a questão também da educação formal, isso também acho que tem um papel bastante relevante na construção ou na anatomia, digamos assim, da construção de nossas certezas, né? Então, o papo seria mais ou menos por aí, então já passo para você para fazer as primeiras considerações. Muito bom, bombástico como sempre, né? Então vamos lá, vamos no universo maravilhoso do insólito. Eu acho que o começo do teu exemplo já dá conta de uma parte considerável do problema das certezas, que é partir de premissas erradas, né? E a maioria não se dá conta disso. Se a pessoa se desse conta, ela nem entrava nessa jogada.
No mundo da digitalização dos dados, da maneira como a gente está vivendo hoje, cresceu muito mais a possibilidade das pessoas terem certezas e asseverações, porque também entram, juntando com o efeito Dunning-Kruger, tá? Vamos falar de outras coisas. As pessoas vão entrar nas chamadas câmaras de eco, vão ficar só repercutindo aquilo que elas acreditam, vão ficar circulando naquelas eras totais delas, né? Além disso, coisas que a gente já comentou também. A gente é vítima dos nossos vieses comportamentais e nem se dá conta disso. E são vários deles. Isso foi super bem analisado no livro Rápido e Devagar, que a gente já comentou aqui, do Daniel Kahneman, que também agora, ano passado, publicou o Ruído, que é outro tipo de erro também que a gente comete, diferentemente do viés, em que a mesma pessoa tem avaliações diferentes, em momentos diferentes, em assuntos diferentes, ela mesma, a partir dos próprios paradigmas e estruturas delas. Enfim, a gente cai nessas armadilhas sem perceber e navega muito mal no grande oceano das dúvidas, que deveria ser um convite: venha navegar nas minhas águas, venha descobrir coisas novas, que é fascinante, que é o que nos leva. O que eu acho que acontece, aí a gente pode depois talvez aprofundar, depois de um certo tempo de caminhada, parece que a maioria de nós fica com muito medo de rever o passado e toda a construção que foi feita anteriormente. Custa muito. Talvez no começo da jornada custe menos abrir mão, mas depois de um certo tempo de muito investimento, tempo, energia, crença, custa muito. Então, às vezes, é melhor rechaçar o novo, rechaçar tudo que questione aquilo que eu construí, do que, puxa vida, começar de novo com essa cara, nessa altura da minha vida, com que condições eu vou fazer isso? Eu acho que isso dá conta de uma parte considerável desses problemas que a gente tem. Não todos, mas uma parte deles, né? Não, concordo. Eu acho que isso tem uma participação fundamental em toda essa problemática. De fato, acho que tem tudo a ver isso daí. Eu acho que também podemos adicionar ainda nessa mistura um pouco da questão do pavor que nós temos do auto-engano, né? A gente se apavora muito em relação a esse fato de que, poxa, eu não quero estar me enganando, né? Então, muitas vezes, ao se adentrar nessa jornada da dúvida, você corre o risco de descobrir isso de fato, né? Então, é preferível, de acordo com certos modelos psicológicos em jogo, questão do medo, né, questão da insegurança, você nem adentrar nisso, porque vai que eu descubro que eu estou errado, então é preferível não saber. Então, acho que isso também é um componente a ser considerado nessa avaliação toda, né? Bem colocado. E daí, talvez, também tenha implícita ou explicitamente o grande medo com relação ao subjetivo. É daí que a ciência não quer se meter com o subjetivo. Ele está lá, mas ele é insondável, ele é todo manchado, tem as sombras, tem as crenças, tem as preferências e as não preferências, tem a mudança, tudo muda, a gente muda de opinião. E às vezes a gente tem vergonha de admitir até para nós mesmos, e que dizer por exterior. O objetivo, teoricamente, é mais confiável, é mais controlável. O subjetivo, como ele está totalmente fora do controle, e a gente já conversou sobre isso, eu acho que é legal colocar sempre a gente, porque a gente se inclui no meio de todas as pessoas. Navegamos muito mal na dúvida, na incerteza. É difícil reconhecer que, puxa, eu preciso aprender, o que eu sei é insuficiente, eu preciso continuar indo. Isso está muito vinculado também com o grau de autoconhecimento. Quem se conhece bem, ou quem pelo menos está numa jornada mais ou menos confiável, tem menos medo. Né? Está fazendo o seu caminho. Quem está fazendo a sua jornada e não está trilhando as jornadas de outros, que essa é outra abordagem bem interessante, pisar nas pegadas de outros é querer experimentar coisas já vivenciadas e quando a coisa não é exatamente como você esperava. E aí você fica perdido. Os corajosos que traçam seus caminhos, que cumprem lá o famoso poema do David Frost, eu cheguei numa floresta e havia 2 caminhos e eu selecionei o menos trilhado. Quer dizer, esses são aqueles que têm mais segurança, se arriscam e vão, né? Tendem a ter melhores resultados. Mas vamos reconhecer, nós caímos nessa armadilha, nós fomos assim, e é compreensível que seja assim, né? É assustador mesmo.
Se a gente não, eu me lembro, é assustador não ter certezas e ter muitos medos e suspeitar que talvez eu esteja completamente errado. É assustador. Assustador, né? Mas eu acho que isso advém muito também, cara, e aí eu acho que mais uma vez entra o paradigma materialista dando a sua contribuição nessa problemática toda, de que se a gente lida com dados, e aí entra, né, o iluminismo com a questão da precisão, né, o universo digital, né, dando mais precisão ainda, né, ao universo analógico, a questão da mensuração, tudo isso vai dando uma ideia de precisão, onde a dúvida ou onde o ruído não faz parte desse universo. Então, eu acho que inconscientemente isso acaba adentrando na percepção da realidade, né? Na nossa visão que nós temos do mundo e a interpretação que nós fazemos a partir dele, de que a dúvida, o erro ou o ruído não podem fazer parte dessa equação. Eles têm que ser retirados, têm que ser ressachados de alguma forma, e a dúvida é algo ruim. Necessariamente não é algo bom, eu não posso ter dúvida, nem que eu tenha que forjar aqui uma certeza que é inconsistente, mas é preferível partir para esse tipo de auto-engano, né? Acaba sendo um auto-engano, do que admitir que eu estou na dúvida, né? Então, acho que em termos sociais ou em termos das regras, né, que fazem a realidade consensual ter a sua validade, a dúvida é muito rechaçada, é vista de uma forma muito negativa, né? E acho que esse é um outro aspecto interessante para a gente abordar aqui, a respeito de quão benéfico é a dúvida e quanto que isso pode nos ajudar ao invés de atrapalhar, né? Essa ideia, como é assustador dizer eu não sei, quando se espera, por causa de um diploma, por causa de anos de investimento em determinado estudo, por causa de uma expectativa que foi criada, a pessoa deva ter respostas para tudo. E no momento que ela não tem, ou ela tem dúvidas, como é difícil para ela dizer não sei. Quando ninguém sabe tudo, de nenhum tema, ninguém sabe tudo, mesmo porque esse tudo está sempre mudando, ele não é estático, ele está evoluindo. Mas dói. De novo, requer autoconhecimento, requer um centro de gravidade espiritual, mental, psicológico, em todas as linhas, bem firme, um pouco acima do básico ali, permeando o solar e o coração ali, para estar firme ali, bem no meio das coisas, e não é todo mundo que vai ter condição para isso, né? É absolutamente compreensível. E, complementando o que você falou, a mensuração que a ciência dá, ela dá uma certa segurança e tranquilidade, que tudo aquilo que não é mensurável não dá. Exato. Olha só, me veio agora um exemplo. Quantas pessoas viram para outra, quanto você me ama? Você me ama mais do que fulano ou mengano? Poxa, como é que você vai mensurar uma coisa dessas? É diferente de uma mesa que mede tantos centímetros ou uma estrada que mede tantos quilômetros. Essas coisas não se medem. Mas a gente tende a usar esses recursos, essas ferramentas para isso. E é terrível. E você adentra num ponto que é fundamental, que é justamente um dos pontos críticos que o Bernardo Kastrup fala em relação a essa ideia que gerou, na verdade, o problema difícil da consciência, que é de que forma que a exatidão, a mensuração da realidade, daquilo que foi chamado externamente de propósito de matéria, e a incompatibilidade que existe entre essa exatidão ou essa quantificação das coisas para os aspectos qualitativos da vida, né? Ou seja, o amor que você mencionou, o sabor da barra de um chocolate, a experiência de você, sei lá, tá tendo dor de barriga agora, enquanto isso afeta o cérebro. Enfim, são experiências qualitativas que as experiências quantitativas não dão conta de representar, ou representam até a certo ponto, mas não é possível a partir desse mundo exato e abstrato que foi criado, né, pelo iluminismo e depois, ao longo dos anos, concretizado na forma como nós enxergamos o mundo, todo um universo subjetivo que precede, né? Então é aquela ideia, né, de você, ou da ciência, ter criado um mapa, e hoje a gente espera que, através do mapa, você extraia a realidade, né? Sendo que a realidade sempre esteve aí, o mapa foi criado para tentar explicar essa realidade, não ao contrário, né? Então passa por aí também. Bem colocado. Eu estava pensando, mesmo... E quando elas se juntam, e quando elas se entrelaçam? Vamos pegar um exemplo. Teoricamente não. Os nossos corpos normais, de todos os seres humanos, são iguais. Então, os corpos normais vão ter 2 olhos, 2 narinas, 2 pulmões, 2 rins, etc.
Mas vamos pegar o caso do vírus aí. O vírus, teoricamente, é o mesmo com as suas variantes. Mas como cada metabolismo o recebe e o processa, é diferente. Sim. E a gente quer o quê? As pessoas querem o quê? Querem uma uniformização. Eu quero saber como é que o meu corpo vai funcionar se o vírus entrar. Eu quero saber como é que a vacina vai atacar se eu tomá-la. Como se fosse uma fórmula para toda e qualquer pessoa. E não é assim. Apesar dos organismos serem iguais, os metabolismos são diferentes. E mesmo da própria pessoa é diferente. Ninguém pega a mesma gripe igual, da mesma maneira. Mesmo pessoas que pegaram a mesma Covid agora 2 ou 3 vezes, reagiram de maneiras diferentes. O metabolismo foi diferente. Exato. Mas a gente exige, a gente espera que seja igual. A gente quer uma fórmula que todo mundo siga e que dê resultado. Exato, cara. Concordo plenamente. Um outro aspecto interessante que eu acho que seria bom a gente colocar também em pauta aqui é a questão do conceito de Maia, né? E eu acho que é legal quando a gente vincula esse conceito a essa afirmação que essa pessoa fez em relação ao Bernardo Kastrup, dizendo, né, que realmente não haveriam aí evidências alguma em relação às experiências transpessoais. De o quão interessante é isso e talvez até sacana por parte desse mecanismo de que não teria um lugar melhor para você esconder Maia ou esconder a ilusão do que em si próprio, em primeira instância, né? Então, utilizando esse exemplo mais uma vez, né? A pessoa ali não se deu conta que, logo de cara, ela estava se enganando. Ou seja, o conhecimento que ela tinha em relação ao assunto era praticamente nulo. Ela não foi atrás dessas informações, não foi pesquisar, não foi... por quê? Né? O efeito Dunning-Kruger, né? Eu já acho que eu já tenho um bom conhecimento a respeito das coisas, eu já acho que o que eu aprendi é o suficiente, já posso opinar, já posso fazer os meus comentários, eu já tenho essas condições, mas logo de cara a pessoa já está cometendo um grande erro porque ela não se conhece, né? Falando do autoconhecimento, e considera aquilo, ou se identifica aquilo que normalmente a maioria das pessoas faz, que é a identificação com o ego como a totalidade daquilo que ela é, sendo que há todo um campo aí do eu natural muito mais vasto, muito mais amplo, envolvendo o consciente dessa pessoa que ela não está considerando. Então, logo de cara, logo de premissa, já está muito falho. E aí, partindo daí desse princípio de que o pouco que ela sabe já é bastante, já é o suficiente, ela comete todos esses erros. Então, assim, chega a ser sacana essa ideia de que Maia está dentro de nós, né? Não é algo fora, né? Uma ilusão que... pelo ponto de vista do paradigma materialista, estaria fora em algum lugar, na realidade objetiva, na realidade externa. Mas, na verdade, mais está dentro de nós, logo de cara, logo de saída. E o quão que isso pode ser perigoso, né? E o interessante de que, analisando os textos hindus em um primeiro momento, eu lá na minha adolescência, tinha essa visão, porque estava muito imbuído, muito adentrado no paradigma materialista de que era a ilusão externa, seja na natureza ou algo fora de mim, nunca estaria dentro de mim. Mas Maia, na verdade, está dentro de cada um de nós. Né? Bem colocado. E aí tem 3 coisas bem legais que você me fez lembrar. Primeiro, as pessoas vêm tendo experiências místicas desde sempre. Experiências místicas com E maiúsculo e M maiúsculo, isto é, saem do pessoal, vivem experiências transcendentais, transpessoais, quando voltam, interpretam de acordo com o seu nível de consciência. E muitas vezes não conseguem passar para frente. E isso, para quem escuta, soa como alucinação, delírio, uma série de outras coisas. Comparando-se milhares de relatos parecidos que vão perpassam tempo, espaço, cultura, é que a gente pode criar um mosaico para dizer, não, de fato, uma realidade está existindo aí, essas pessoas estão vivenciando isso, só que elas interpretam de maneiras diferentes e as descrevem de maneiras diferentes. Ponto 1. Ponto 2. O que você falou da relação de Maia. Puxa vida, a realidade é muito maior do que a gente consegue captar. E a gente se nega. É melhor botar a carapuça, botar aparelho. E não enxergar o resto, porque eu já não estou enxergando muito, então eu não vou nem me atrever se pintar alguma outra coisa aqui, porque eu não vou saber explicar. Então deixa eu me restringir isso aqui, que, como você falou, a realidade consensual fechou. Então eu vou ficar só nisso que a realidade consensual fechou. Tudo que sai além, as pessoas que estão dizendo que está além estão erradas, isso está errado, eu não vou me preocupar com isso. E a gente cai nesse buraco que a gente está hoje. Mas sabe o que é pior que eu me percebi agora quando você estava falando? Além da gente não se conhecer, a gente se atreve a, por um pequeno tempo de relacionamento com os outros, a gente ousa virar, eu conheço você, eu sei como é que você pensa,
A gente se atreve a fazer isso, a querer ousar, a dizer como é que o outro pensa, sente, interpreta e tudo. Cara, mas aí você tocou num ponto sensacional que me deu um insight aqui, que é o seguinte. Cara, isso é sensacional, porque é aquela confusão que justamente a ciência faz, ou, na verdade, que os cientistas fazem, né? Porque a ciência por si só é neutra, que é de inverter os papéis ou se posicionar de uma forma que não é aquela forma original, né? Então, falando sobre ciência propriamente dita, o papel da ciência é justamente analisar os padrões repetitivos, né, que existem, os comportamentos, os padrões que se repetem e, através dessas análises, prever o que pode acontecer baseado nesses padrões. E aí toda a tecnologia é baseada justamente nisso, né, nesses padrões observáveis, mensuráveis, que você consegue depois fazer essas previsões. Em relação às pessoas, a gente parte do mesmo pressuposto equivocado, ou seja, por a pessoa apresentar padrões de comportamento repetitivos, você parte da premissa de que entende a pessoa, ou de que sabe o que a pessoa é, mas isso é uma parte apenas do que a pessoa é naquele momento, ou pode ser até numa vida inteira, ela pode apresentar o mesmo estilo de padrão, e a pessoa pode ser, de fato, realmente bastante previsível dentro do seu estado de consciência, que é bastante restrito, porém não resume aquilo que a pessoa é de fato em essência. Assim, então, como o posicionamento errado e equivocado da ciência, ao querer dizer que a ciência está apta a dizer aquilo que a realidade é, e ela não está, ela está apta a dizer como a realidade se comporta, parte de princípios equivocados no mesmo ponto, né? Ou seja, de que pela análise dos padrões repetitivos, eu consigo dizer o que a realidade é, inclusive a realidade do outro, do cara que está na minha frente, do meu colega de trabalho, do meu amante, e assim por diante, sendo que isso também é tão equivocado quanto, né? Como a gente já falou, a ciência com C maiúsculo e os cientistas com C maiúsculo, eles interpretam esses padrões, descrevem leis que são, por definição, mutáveis. Elas vão ser vigentes enquanto não surgir nada que questione, nenhum fato que questione essas leis. Se aparecer o fato, elas têm que ser revistas. Os cientistas com C maiúsculo e a ciência com C maiúsculo faz isso. Agora, nós com as pessoas, quer coisa mais absurda? Olha como é que a gente se comporta. A gente tem um namorado, uma namorada, a gente tem um amigo, a gente tem um chefe, e depois de um certo tempo de convivência, a gente vira um para o outro e fala, mas você mudou, você não é mais como era antes. Poxa, ainda bem, né? Porque ninguém está parado, ninguém, nem a própria pessoa em si, e a gente acha isso ruim. A gente cria uma imagem e quer que a pessoa se filie àquela imagem e não acompanhe aquilo. E está sempre ao sabor de gostos e desgostos, aparências e realidades, e preferências e não preferências. E não consegue enxergar isso. Não consegue enxergar, inclusive, aquilo que a gente já falou várias vezes, discordar de uma opinião é confundido com desgostar da pessoa. Debater uma ideia é confundido com desrespeitar um ponto de vista, desrespeitar a própria pessoa em si. Totalmente desfocado. A gente vive no mundo entre a miopia e hipermetrofia e o astigmatismo total o tempo inteiro e não percebe isso. Sim, concordo plenamente. E eu acho que a questão da convivência com a dúvida, que é inclusive uma frase que você, agora tenho que dar aqui o nome aos bois, né? Você teve o mérito de ir lá nos anos 90 falar a respeito do quanto importante era conviver com a dúvida, que eu lembro muito bem naquela época, você falava isso direto. Mas eu acho que é um aspecto importante aqui no nosso debate, pelo fato de que, como a dúvida é enxergada de forma prejudicial, né? E eu acho que aí vem um pouco daquilo que eu mencionei a respeito, né, da realidade consensual, da certeza, de que a gente tem que ter certeza sobre tudo, e a dúvida vem como um negócio ou como um aspecto da vida que é necessariamente ruim, né? Mas de a gente tentar agora falar a respeito porque assim, eu acho que até certo ponto ninguém quer ter dúvida, né? Todo mundo gostaria de ter uma substanciação considerável para passar pela vida de forma consistente, sem estar necessariamente nadando num pântano aí de inconsistências. Mas existe um lado positivo da dúvida que muitas pessoas ignoram, e ao terem essa rechação, essa rejeição da dúvida, elas não se dão a oportunidade de adentrar nos aspectos positivos que só a dúvida pode prover para nós, né? Então, acho que é um aspecto interessante que, se você quiser falar a respeito, eu passo a bola para você. Não, bem colocado. Essa questão da dúvida
de novo, foi lá naquele meu ano maravilhoso de 1996 e que eu tive todos os grandes insights, depois nunca mais tive nada, mas tudo bem, isso é outra história. Aí, a dúvida que eu percebi, ela virou sinônimo de fraqueza. E no mundo, para a gente viver, ser fraco não é ser bom, ser fraco não é legal. Eu vou ser comido pelos leões, não vou ter chance no trabalho, não vou ter sucesso. Isso é muito ruim. Ver a dúvida como um grande convite a aprender, a pedir ajuda, a fazer parcerias, a estabelecer colaboração, a reescrever as coisas é muito legal. Outra coisa que também os orientais fizeram muito, e os ocidentais também na Grécia Antiga, era aquela ideia de que, puxa, se eu já encho o meu copo em um certo momento, não vou dar espaço para nada mais entrar. Se toda a realidade está ali pronta, é claro que, metaforicamente, não tem mais lugar, espaço nenhum para entrar. Se eu me atrever a dizer que, puxa vida, das duas uma, ou eu tenho que tirar coisas do copo, ou o copo que eu estou achando que é desse tamanho é muito maior, cabe muito mais coisa, meu Deus, vamos voltar no que a gente falou no começo. É assustador. Puxa, me preparei para um copo desse tamanho e é uma jarra, é um tanque. Meu Deus, como é que vai ter vida suficiente para isso? Isso assusta as pessoas. Foi exatamente o que aconteceu comigo recentemente, em 2016, 2017, até 2018, acho que mais ou menos, quando eu voltei para a Missão Rama, que eu estava com o meu copo cheio, mas o meu copo era um copinho americano. Então, começaram a acontecer coisas comigo que o copinho americano não dava conta de explicar. Não tinha espaço para esse copo americano abarcar aquilo que estava ocorrendo. Então, eu teria duas possibilidades ali. Ou eu negaria, passaria a negar tudo a partir daquele momento. Não, isso não está acontecendo, isso não é verdade, não é possível, e volto para a Matrix, né? Ou eu falo, opa, então peraí, eu vou ter que me desfazer desse copo e tentar entender qual que é o tamanho desse copo, se é que é um copo, né? Se não é uma jarra ou uma piscina olímpica, enfim, algo nesse sentido, né? Então foi muito difícil, não foi fácil não, fiquei muito tempo em conflito, mas finalmente eu abracei a ideia de que realmente o meu copo era muito pequenininho e a partir de então mudei completamente a minha forma de chegar à vida e hoje estou nadando num oceano que era impensável eu prever isso há, sei lá, 5, 6 anos atrás. Não, bem colocado. Você falou da piscina olímpica e do oceano agora, me veio outra ideia também que eu venho usando faz um tempo. A gente trabalha com pessoas, então a gente presta atenção nas coisas, né? Poxa, eu tenho 37 anos de sala de aula, tenho mais de 30 anos de grupos de ramo. O que eu percebi cada um de nós estabelece o tamanho do seu horizonte. Para algumas pessoas, o horizonte delas não vai sair do bairro delas, não vai sair da cidadezinha delas, do estado delas. Metaforicamente, às vezes praticamente, elas vão estar vinculadas, vão estar ancoradas no CEP, onde elas nasceram. E para outras pessoas, as estrelas não são o limite, as estrelas são um convite para ir além, e elas vão, e o mundo está cheio disso. Gente que, teoricamente, tinha tudo para dar errado e não teve limites para o seu desenvolvimento e além. Na verdade, não tem. Muito tudo que a gente falou do começo, da formação, da aculturação, da formação familiar, do quanto você fica confortável, não, do medo. Dá muito medo também se aventurar. Cair, levantar, não é para qualquer um. Tem gente que experiências traumáticas, às vezes, impedem o desenvolvimento das pessoas em um montão de áreas. Emocional, espiritual, física, mental, amorosa, uma série de coisas. Tem várias coisinhas no caminho. O jogo cósmico é fascinante. A gente tira o conceito de bom e mal dele, está tudo acontecendo dinamicamente o tempo inteiro. Como aquele movimento browniano das partículazinhas indo e voltando. Se chocando o tempo inteiro, a gente está se chocando o tempo inteiro com as pessoas. Aprender a isso e ver o universo, como você falou, o nosso horizonte como um oceano, por um lado assusta, se você se olhar e falar, estou numa jangadinha. Mas, poxa, se a minha jangadinha, se eu fortificá-la, por meio do conhecimento, das parcerias, das colaborações, se eu for reforçando o meu veículo naval, eu navego melhor, né? O importante é navegar. Sim.
E acho que a questão do medo aí também ela é fundamental, né, cara? Porque tem aquela famosa frase que nos diz, né? Ou pelo menos a gente ouve isso desde sempre, que é o medo do desconhecido, né, cara? Então, necessariamente o que é desconhecido vai ser ruim, ou vai ser mal, ou vai trazer uma ameaça no bolso. Então, assim, é melhor eu me envolver. Enfim, nós, dentro da Missão Rama, por exemplo, sabemos muito bem, né? Autocontrole, por exemplo, tem muito disso, né? Ou seja, o que eu vou fazer no meio do mato à noite? O que me espera? O que me aguarda? Algo desconhecido, isso me traz medo, me traz uma série de outras sensações que eu não gosto. Então, eu não vou me envolver, eu não vou fazer, enfim, eu não vou fazer nada que tenha relação com isso, né? Então, acho que esse bate-papo aqui tem muita relação com isso também, né? Nessa parte física, né? Eu Sim? saí do meu conforto da cidade e além. E na parte intelectual, caramba, se nós realmente estivermos sendo visitados por culturas há X tempo, há milênios e tal, eles estiverem aqui, ou talvez se eles forem responsáveis por uma parte da nossa criação, caramba, então toda aquela estrutura que eu criei teria que ser reescrita, reinterpretada e refeita. Caramba, será que eu tenho condição de encarar o mundo assim? E se tenho, qual é a minha participação nisso? Como é que eu posso colaborar? Caramba, como é que o mundo vai ficar de agora em diante? Estou disposto a reescrever isso? Teria condições? Em que mundo eu viverei? Como é que eu vou conviver com aquelas pessoas que são muito próximas a mim, que não acreditam nisso, que acham que isso é loucura, que não estão dispostas a abrir mão disso? Então, toda essa joga, todos nós passamos por isso. A gente aqui está falando especificamente dos grupos Rama que a gente participou, mas veja, em qualquer grupo espiritualista, em qualquer grupo de desenvolvimento, todos nós passamos por isso. Como é que eu vou ir para uma sociedade que não é receptiva a isso, é refratária a esse tipo de coisa? E aí muitos de nós puxam a marcha ré. É um desafio tanto, né? Mas acho que também passa pela sua maturidade em, naquele momento, estar, sei lá, aberto para a possibilidade de que você pode continuar a escrever esse livro. Esse livro não está escrito até o final, né? Então, enquanto a gente estiver vivo, haverá páginas em branco. Então, essas páginas em branco podem ser reescritas, o livro pode ser melhorado, o enredo pode ser incrementado ou reescrito totalmente, por que não, né? Então, tem muito dessa percepção também, eu acho, de que não, já está tudo aí, eu já cheguei onde seria possível chegar, né? Aí acho que também entra uma boa dose de efeito Dunning-Kruger, mas, enfim, são coisas que a gente tem que considerar, a gente não pode abrir mão delas, né? E tem outra coisa também que é bem interessante, a gente que está, nós dois, as pessoas que estão acompanhando aqui, muita gente no mundo, a gente sabe que a realidade é muito maior que essa, a gente vai além da persona, no fundo, existe uma consciência cósmica das quais a gente desdobrou uma série de coisas. E a gente convive com isso e também com a coisa comezinha. Tem que pagar a conta no final do mês, tem que se alimentar, uma série de coisas. Mas, olha que interessante. O grande X é conseguir conviver, fazer todos esses tipos de pessoas conviverem de uma maneira o mais harmônica possível, em que a gente não destrua os sonhos das pessoas, consiga convencê-las e nos convencemos que algumas não serão capazes, nessa existência, de ir além de certos pontos. Elas não serão capazes de enxergar. Não adianta falar para elas em espírito, não adianta falar para elas em encarnação, elas não serão capazes. A gente vai ter que reconhecer isso. Ao contrário do que eu tentei fazer, e muita gente tentou fazer, tentar pegar essa parte da realidade e botar a goela abaixo. Não dá, não dá. Outra coisa que a gente tem que lembrar é, por mais que a gente tenha caminhado e que a gente tenha tido lampejos e flashes dessa realidade maior, ela ainda é parcial. E o maior exemplo dela, o maior exemplo dessa parcialidade, me veio agora te ouvindo aí, são as várias linhas da filosofia. Qual delas, de todas as linhas de filosofia que existe, é a verdadeira? Todas são verdadeiras. Todas são verdades parciais que enxergam uma parte da realidade. Esse, inclusive, é um dos cernes da teoria integral. Todos têm a verdade. Não absoluta, mas todos têm uma parte da verdade. Por quê? Porque nenhuma pessoa pode estar totalmente errada o tempo todo. Então, ela captou alguma coisa. Se um ser humano captou alguma coisa, é válido, é lícito. Vamos conversar. A gente pode limpar, a gente pode refinar, mas é parcial. E por mais bem elaborado que seja, por mais bem colocado que seja, ainda é parcial. Essa é outra coisa também bem... Já te passo a bola, desculpa. É que eu acho que a gente convive mal. A gente convive mal com a ideia do incompleto.
né? Puxa, não terminou? Não, não terminou. E não vai terminar depois se você estiver indo embora daqui. Não termina o jogo continua, tem várias fases, não acaba. Legal. Não, cara, você falou da teoria integral e eu acho que me passa pela cabeça também, né, um outro aspecto que participa de toda essa problemática que está sendo discutida agora aqui entre nós, que é a questão de você conseguir integrar essas experiências dentro do cotidiano, né? Então, acho que muitas pessoas não têm essa estrutura ou sentem medo de fazer essa adaptação, porque, de fato, fica uma coisa muito discrepante, né? Então, como é que eu encaixo esse fato insólito ou essa vivência transpessoal dentro do meu dia a dia de forma que seja integrado, de forma harmônica, né? Então, assim, é um trabalho. Eu acho que é um trabalho de todos que passam por isso, né? A gente vai ter que fazer essa integração, sim, porque senão você fica vivendo de uma forma desconexa, em conflito o tempo todo, né? Então, você tem que assentar essa realidade que escapa da realidade conceitual, essa experiência que está além da curva do considerado como normal, de forma a você conviver harmonicamente com os dois lados. E eu acho que para que isso seja feito de forma consistente, vale muito a pena, eu acho que, teoricamente, até onde eu consigo enxergar, tem que fazer parte dessa história toda, que é a questão da aceitação da diversidade. Quanto mais você aceita o diferente, a diversidade, como um elemento que faz parte da vida, que está aí, né? A nossa própria compreensão do universo é muito teórica, mas a aceitação de que pode existir de tudo aí fora, nos dá uma base de uma convivência mais ou menos harmônica e consistente com, sei lá, experiências de pico, com fatos insólitos que você acaba observando ao sair na noite e observar um objeto voador não identificado no céu, ou meditações com insights incríveis que você tem e depois passa a viver normalmente, como você mesmo disse, pagando conta e tentando lidar com os problemas pelos quais todos nós passamos. Na aceitação dessa diversidade como um fato na vida e não uma questão restritiva, né, de que a vida só pode ser de um jeito e não pode ser de outro, é que vai fazer você navegar bem nessa seara, cara. Eu acho que pelo menos é isso que me ocorre nesse momento. Muito bem colocado, excelente. E a realidade, até a consensual, mas a realidade que a gente consegue enxergar, nos mostra isso, nos dá exemplos total. Duas galáxias não são iguais, os felinos são diferentes, as plantas são diferentes. Nós, seres humanos, temos essa parte orgânica, como eu falei, 2 olhos, 2 orelhas, partindo da premissa de que somos normais, mas temos fenótipos diferentes. A diversidade é parte desse jogo cósmico maravilhoso e fantástico, né? Isso a gente tem que reconhecer. Essa tem que ser a premissa verdadeira. Essa tem que ser a premissa de que a diversidade faz parte dessa unidade total. Segundo, todas as verdades são parciais. A verdade absoluta é aquilo que a gente busca, e mesmo a absoluta, ela está em transição, ela está em movimento, como tudo está em evolução e indo para adiante, né? Reconhecer isso humildemente, com humildade com H maiúsculo, não com essa humildade que a gente conhece pretensamente, querendo disfarçar uma arrogância por trás, né? Mas não é fácil. Pensa no nosso processo de aculturação, pensa tudo que a gente passou, como foi difícil, como não é incentivado fazer certos tipos de perguntas, ser diferente, né? Tá melhorando, tem melhorado. E outra coisa que também você me fez lembrar, felizmente, a maior prova de que a diversidade é importante, nós devemos muitas das coisas boas que nós temos àqueles que são pioneiros, arrojados, petulantes, ousados, que saem da caverna, que correm o risco, que trilham o caminho não trilhado e fazem uma trilha nova, né? Que muitas vezes não colhem o benefício daquilo que eles começaram, mas plantam a semente para os que vêm atrás, né? Felizmente, muitos de nós somos assim. Alguns não, alguns vão seguir a manada, homo bovinos, é do jogo. A maioria está no chakra básico ali, a maioria está no etnocêntrico, no egocêntrico. Mas muitos de nós que estamos lá na frente, arrogância minha, muitas das pessoas que estão lá na frente, os pioneiros, graças a eles é que nós chegamos lá na frente. Exatamente. E ainda na questão um pouco, explorando um pouco mais essa questão da diversidade, cara, que eu acho que vai além do simples reconhecimento, mas saber navegar na diversidade. Então, por exemplo, uma coisa que pode passar, em primeiro momento, uma ideia de indiferença ou de falsidade, que você já falou sobre isso também, eu me lembro em alguns episódios lá atrás, é essa capacidade de fluir ou de
frequentar diversos tipos de grupos sem misturar uma coisa com a outra, né? Então, por exemplo, eu sei que no meu grupinho de amigos X, eu vou ter um comportamento Y, porque é o que dá conta ali de ser efetuado, é um contexto em particular, onde outros contextos não podem fazer parte, porque não existe contexto para tal ali naquele momento. Então, tudo bem. Eu consigo participar de grupos com ideias um pouco mais aprofundadas, porque sei que ali é o contexto adequado para isso ser feito e uma coisa não conflita com a outra, né? Então, hoje eu consigo fazer esse trânsito entre esses diversos grupos e não considero que eu estou sendo falso. Ah, então nesse ambiente você está sendo falso? Não, nesse ambiente eu estou sendo 15% daquilo que eu posso ser. Mas eu não estou sendo falso. Aqueles 15% fazem parte, estão ali presentes, né? É uma das minhas subpersonalidades, ou uma das minhas personalidades, seja lá o que for, que fazem parte do meu inconsciente, da minha base, do meu substrato, que é muito mais aquilo que o meu ego determina. E eu estou sendo transparente e real ali naquele momento. Porém, aquilo não... como é que eu posso dizer isso? Não exemplifica ou não caracteriza a minha totalidade. É um pedaço de mim. Em outros grupos, eu vou poder ser um pouco mais daquilo que eu sou realmente, mas não, talvez não na minha totalidade, e assim por diante. Então, você consegue ter um trânsito entre um ambiente e o outro, sem que as coisas se choquem. Há uma separação em termos, mas também há um senso de integração, sabendo que aqui eu sou o Márcio 100%, aqui eu sou o Márcio... Quer dizer, 100% não dá para falar, né? É muita ousadia de minha parte. Mas um Márcio com mais porcentagem daquele Márcio naquele outro grupo, e assim por diante. Então, era um problema que eu tinha antes, eu tinha essa dificuldade, poxa, mas eu não vou participar de tal coisa, eu não vou participar de tal grupo, eu queria só estar fazendo coisas que têm a ver com, sei lá, a minha consciência na sua expressão mais elevada, e eu não queria participar de outras coisas, o que é um equívoco, porque você está aqui nesse planeta, você convive com todos, e é uma afronta a essa diversidade que nós estamos alegando que é importante de ter, mas desde que eu não participe, né? É importante a diversidade, mas eu não quero participar. Não, você faz parte disso. A humanidade, né? Você carrega consigo, desde a base material, que são os genes, até o aspecto do inconsciente coletivo, do qual todos nós participamos. Temos cota de responsabilidade, temos participação, mesmo indireta, nessa história toda. Então, sim, temos que transitar por essas diversidades, respeitando o momento, respeitando os limites de cada um, mas é possível você fazer esse movimento de um lugar ao outro, né? Lógico que também você pode escolher, você deve escolher, na verdade, isso vale a pena investir o meu tempo nisso ou naquilo, ótimo, perfeito, mas é esse trânsito de um momento ao outro, de um contexto ao outro, que vai fazendo a gente, acho que, ficar um pouco mais maduro em relação a esse problema inicial, que é o paradigma da certeza, né, e ser escravo das certezas. Ah, perfeito. Não, esses últimos 2 minutos e meio eu teria que ser destacado, porque é perfeito, cara, é por aí. E eu acho que é um respeito às diversas tribos nas quais nós participamos, podemos nos doar o máximo que a gente pode, respeitando os diretrizes e os ditames de cada tribo. Para algumas tribos não tem espaço para outras coisas. Para a tribo de futebol não tem espaço para religião. Para a tribo da política não tem espaço para outras coisas. E respeitar isso faz muito bem. Se a gente fizer isso com o intuito de colaborar com o grupo e aprender com cada um deles, não vejo conflito nenhum, não vejo traição, falsidade nenhuma, muito pelo contrário. Uma coisa que eu costumo dizer, ninguém tem um talento só, ninguém tem um só interesse. Você pode ter um mais do que outros, mas a gente é diverso, a gente se diverte em uma série de coisas, e algumas coisas não. Nós temos algumas coisas em comum e outras não. E é do jogo. Aquilo que a gente tem em comum, a gente compartilha. Aquilo que não, eu sei que você estará fazendo ali, eu estarei fazendo aqui. E tudo bem. E estamos tecendo, cada um com a sua cota de responsabilidade, a nossa participação na teia cósmica. E assim, também tem muito a questão da projeção que já mencionamos, né? Então a gente projeta no outro, né, um ser humano ideal, uma pessoa que é X ou Y. Isso acaba criando distorções severas, né, em relação ao que pode ser feito, né? Então, ainda falando sobre esse aspecto dessa transição, né, desse trânsito entre diferentes grupos, eu acho que a gente acaba cometendo esse erro, porque, cara, veja, em grupos ditos ou interpretados como espiritualistas ou esotéricos, essa sensação ela é comum, né? Ou seja, não, eu só vou participar do meu grupinho ali, das pessoas que estão evoluídas espiritualmente, né, seja lá o que isso quer dizer,
e eu não vou participar de outros agrupamentos porque não me interessa, é uma perda de tempo, ou eu me sinto superior, nesses grupos não tem gente compatível com o meu nível de evolução. Enfim, uma série de premissas também muito equivocadas que atrapalham esse livre trânsito, que eu acho que é o que vai dar o molho e que eu acho que a teoria integral tem muito a contribuir com isso. Talvez uma das teorias mais bem-sucedidas em relação a estar promovendo essa questão da boa convivência, né, cara, e dando espaço para que a dúvida também participe desse contexto humano. Então, eu acho que acaba sendo um grande desserviço a gente formar essas panelinhas e não tentar participar. Mais uma vez, eu não estou dizendo que nós somos obrigados a participar de tudo e nem de que nós sejamos obrigados a engolir sapo ou tentar frequentar ambientes que nos façam mal. Não é essa a questão que eu quero dizer, mas sabendo que você pode transitar em mais de um grupo, em mais de um agrupamento, vai reforçar, inclusive, as suas bases, vai ampliar os seus horizontes, e eu acho que vai até permitir que, em situações insólitas e em contextos fora da curva, você apreenda melhor ou tenha maior capacidade de absorção dessas experiências e integração delas, porque você já está acostumado a fazer isso em um nível, digamos, mais baixo, um nível mais horizontal, digamos assim. Então, o nível vertical vai acabar tendo um efeito também benéfico, porque você está acostumado a fazer esse tipo de movimento. Né? Não, por aí, genial. Quem está bem estruturado, quem tem boas bases nas várias linhas de desenvolvimento, não temerá revisar um outro conceito no momento que se embrenhar por outras searas. Muito pelo contrário, essa pessoa buscará isso porque ela está crescendo. Você tocou num ponto que eu acho que é genial e volta no começo da nossa conversa. O que acontece com a maioria dos grupos espiritualistas e qualquer outro grupo, usou a palavra grupo, o risco está aí. É achar que aquela ideia de verdade, aqueles conceitos, aquilo que faz as pessoas unirem é a verdade, inquestionável e certeza. E não abre espaço para quem pensa diferente. E isso é o crime. Mesmo dos espiritualistas, mesmo daqueles que pregam transcendência. Esses talvez sejam os piores, porque pregam uma coisa, mas a prática é outra. Né? E muitas vezes não percebem, não é uma questão de julgamento aqui, não percebem que são fechados, que são impermeáveis. Por que eles são impermeáveis? Puxa vida, porque, de novo, se uma ideia exterior vier lá e colocar em discussão todo aquele arcabouço ali e forçar uma revisão total, talvez aquilo desmonte. E tudo que for construído talvez se perca. É legítimo que as pessoas tenham medo, a gente tem medo da perda, seja ela de qualquer tipo. Então é comum. Por isso que tem dezenas de grupos cristãos, não sei quantas interpretações de Buda, e assim por diante, contatados com seres aponianos milhares, e mais louco, ninguém se conversa. Isso é uma das... Você me conhece, sabe que uma das coisas que entre nós mesmos que estamos aqui dentro do mesmo grupo, a gente mal se conversa para trocar ideia. Imagina com os outros que estão tendo experiências muito interessantes e tal. Quão enriquecedora é a vivência e a experiência de poder trocar ideias com pessoas que tiveram coisas similares, mas ao mesmo tempo diferentes de nós, que dão um outro contexto, que abre o leque de possibilidades. A gente prefere tapar. A gente prefere não olhar porque, puxa, e se eu tiver errado? Ou, às vezes, se eu tiver errado, e se for incompleto, puxa, mas eu passei a minha vida inteira achando que era essa aqui a cocada. Puxa, a cocada é uma praia inteira do futuro aqui, de Fortaleza. Nossa, é muito mais pouco que eu imaginava. Isso assusta, de novo, assusta. Boa analogia. Mas cara, já que agora estava tentando seguir uma linha de raciocínio aqui, acabei esquecendo. Mas eu acho que, assim, em relação aos grupos, por exemplo, é inevitável você criar certas... como eu posso dizer? A ideia de participação no grupo, ela passa pela ideia, deveria passar, pelo menos, pela ideia de que você tem um trabalho a ser feito com um grupo de pessoas, e esse trabalho tem um direcionamento. Então, só isso já determina uma direção. E, ao determinar uma direção, fechou. Então, assim, meio que é um caminho, assim, que não sei se seria possível fazer de outra forma. Mas, e aí se fechou por ter um direcionamento específico, já se cria um contexto de
fechamento, eu estou sendo redundante aqui, mas de um contexto fechado, onde essa questão da troca com outros grupos, não é que ela não se faz porque... pode acontecer isso também, mas ela não é que ela se faz, ela não ocorre por questão de presunção ou de que nós somos os melhores, os outros são os piores, mas muitas vezes por questão de gerenciamento mesmo, de ficar difícil você, num ambiente controlado, já é complicado lidar com esse tipo de situação, imagine extrapolando, trocando ideia com outros, então acho que a coisa ficaria muito, sei lá, sem uma estruturação, sem uma consistência razoável. Então acho que parte disso é explicável, parte tem a ver com o que você falou realmente de presunção, de achar que nós estamos melhores do que os outros, temos melhores condições de interpretar a realidade do que outros grupos. Então, eu acho que faz tudo parte desse jogo e a gente tem que aprender a lidar com essas coisas. Né? Não, acho que é por aí. Tem outra coisa também. Tem algumas jornadas que elas são feitas em grupo, elas precisam ser feitas em grupo, em parceria e tal. Mas outras são pessoais, são absolutamente pessoais, elas precisam ser colocadas também, e aquilo que eu brinco de justificar, fazer jus à própria encarnação. Né? Não significa ser egoísta, significa fazer o melhor de mim em prol de mim e do coletivo. Tem algumas pessoas que devem, a ideia do Bodhisattva, né? Eu vou me sacrificar por aqueles que estão atrás, menos esclarecidos, menos iluminados, para fazer com que todos passem pela frente. Alguns fazem isso. Então, isso pode levar a um fechamento, pode levar a deixa eu cuidar pelo menos da minha casa antes de eu abrir para outras coisas, porque, sei lá, eu sou capaz de entender e absorver ideias diferentes, mas talvez o pessoa que não seja ainda capaz e se perca no caminho. Eu não quero que ele se perca. É legítimo. É legítimo. Eu vejo legitimidade em tudo e possibilidade em tudo. O que me incomodou, não me incomoda mais, porque eu me libertei um pouco dessa ideia, é deixar de aprender com ideias e opiniões diferentes, porque podem fazer com que seja questionado aquilo que eu sempre acreditei ou aquilo que eu passei para os demais, né? E eu vivi isso com o Carlos Paz, com Verônica, nem tanto, porque a gente mal conversa, mas com o Carlos Paz a gente teve vários choques por causa disso. A realidade é muito maior do que essa. Vamos reconhecer que ela é muito maior do que essa, que a gente não sabe tudo, nem você que andou lá em Apo, nem ninguém. Não vamos reconhecer, eu sei de tudo. Legal, então eu posso estar errado. Então, para sair do caminho, para não atrapalhar, toque por aí. É uma maneira de ver a coisa. E assim, muitos outros. Extrapolando, de novo, como é que a gente vai coadunar e coordenar 8 bilhões de pessoas com formações diferentes, idades diferentes, pensamentos diferentes, com um medo em comum, a morte, e que não sabe quando, a dor, a morte ou a dor, e o sofrimento. E de tal maneira que a gente possa respeitar esse caminhar total como espécie. Lembra que a gente falou semana passada, uma coisa que eu comecei a ver recentemente? Puxa, como espécie, não é mais como eu e você, as pessoas que estão vindo aqui, a gente está mais ou menos resolvido, está tudo valendo, já valeu, minha encarnação já valeu. Aliás, essa encarnação é sabática. Pô, eu quero uma próxima que eu vou trabalhar, essa é só férias. Mas como espécie a gente tem que olhar, puxa, como é que a gente está indo como espécie, né? Essa semana a gente estava conversando com um amigo nosso, ele estava falando, puxa, a gente tem um grupo de WhatsApp que conversa, e o rapaz falou assim, olha, eu estou vendo que a gente coloca muita coisa assim, muita coisa ruim, só exemplos de destruição e tal, como se a gente estivesse falando, olha, o ser humano é uma droga, nada vai dar certo e tal. E ele falou assim, puxa, será que a gente não está fomentando e reforçando essa ideia? A gente não é o que pensa? É uma maneira legítima de pensar. Por outro lado, sem a informação do que está acontecendo, como é que você atua? Porque só meditar, ser bonzinho, não vai mudar o mundo. A gente muda o mundo com ações. Claro, meditar e pensar é uma ação, mas não é suficiente. Tem algumas coisas que tem que ser, aí os bateristas vão gostar, tem que ser no concreto, no material, tem que ser ali. Mas não é uma visão, é tudo. É como o pessoal integral fala, é todas as frentes, não é uma ou outra, é todas as frentes, cada um dando o seu melhor. Uma coisa que eu aprendi, que demorou, todo mundo está dando o seu melhor. É que a maioria dá aquém do que ela pode, por ignorância, por incapacidade, por medo, por uma série de coisas, mas está dando no melhor daquele momento. Se ela está dando o melhor, não adianta a gente querer puxar força, cara.
A nossa cota de responsabilidade seria incentivar, motivar, ser aquele exemplo a ser seguidos. Viver o discurso, vivenciar o discurso, que é o que todo grupo espiritualista prega, né? Não basta o discurso, tem que vivenciar. Quando a pessoa vivencia, a gente enxerga. A gente enxerga, as pessoas enxergam. Cara, não, concordo plenamente. E eu acho que, cara, tem um pouco também a ver com essa questão de. Cara, mais uma vez me passa a ideia da integração, né? Que eu ouvindo você falando, que é um processo de integração contínuo e do individual para o coletivo, né? Então, assim, eu me integro numa primeira instância com os meus próprios mesmos, as minhas próprias coisas ruins, porque você falou do WhatsApp, só coisa ruim, mas isso tem coisas ruins dentro de nós, né? Então, como é que te integra esse lado ruim que eu tenho, ou o lado sombra, com o meu lado luz ou com o meu lado consciente? Como é que eu integro o meu eu natural com o meu eu adaptado? Então, essa é uma primeira instância de desafio que você vai ter que fazer, e é intransferível. Você vai ter que fazer, não tem negociação. E depois, no ambiente certo, isso se estende também, né? Como é que você faz essas diferentes integrações entre diferentes grupos, com diferentes ideias, níveis de participação, o quanto vale a pena o investimento nesse grupo e não neste? Vale a pena você se encontrar com velhos amigos ou não vale mais? Ou, muito pelo contrário, depois da pandemia, agora sim, tem um valor exponencial eu me encontrar com velhos amigos, que é uma coisa que eu não fazia faz tempo, um senso de valor. Então, tudo é muito complexo, tudo faz parte desse balanceamento que a gente tem que aprender a fazer. E eu acho que, com certeza, cara, vem da maturidade essa ideia de que eu posso transitar, eu posso experimentar, eu posso avançar em determinados terrenos, sem esse medo, sem esse pavor do desconhecido, né? Porque parte do princípio de que o desconhecido está sempre lá fora, né? Mas e quando você descobrir que esse desconhecido está dentro de você mesmo, né? E eu acho que essa é uma das ideias fundamentais do autocontrole que a gente não explora muito, né? Parte do princípio que eu desconheço aqui. Então, imagina lá fora, né? Mas a gente projeta, não, tá lá fora, aqui eu já sei. Então, tudo isso, acho que faz parte de um grande pacotão que a gente tem que aprender a transitar por ele. E ficando estanque em certas certezas, voltando ao tema original desse episódio, o que vai fazer a gente ficar completamente petrificado em uma determinada visão de mundo, e quando isso ruir, vai ruir de tal forma a você ser obrigado a rever uma série de questões e vai doer mais. Por quê? Porque você ficou petrificado, tudo que fica petrificado, na hora que racha de cabo a rabo, né? Então, vai doer mais necessariamente. Então, a flexibilidade, a maleabilidade ajuda a dissolver um pouco a dor e o sofrimento, faz você transitar melhor pela realidade do que você estar sendo escravo das certezas, né? Poxa, muito legal isso daí, muito legal. Um dos axiomas da teoria integral, eles costumam dizer a ideia de incluir e transcender, né? E sempre naqueles 4 quadrantes: individual, coletivo, interno e externo. Lembra daquele ideia que eles falaram lá? O incluir é explorar toda a parte da translação. Onde eu estou, explorar o máximo onde eu estou, o exterior e o interior. A partir do momento que eu esgotei essa parte, ou que eu fui capaz de entender aquilo, aí eu transcendo, eu vou para outro, eu me transformo, a transformação é para cima. Aí eu estou para outro patamar, mas eu incluo. Só porque eu estou no chakra cardíaco, não quer dizer que eu não sou passível de sofrer com o chakra básico e os demais. Não, eles fazem parte de mim ainda, mas eu não sou mais dependente deles, eles não me controlam mais. Eu sou governado, eu tenho um outro nível de consciência, eu filtro o mundo e atuo nele de outro ponto de vista, de outro degrau da escada. Mas o primeiro degrau está lá. E se eu bobear, eu caio nele de novo. Eu preciso estar atento. Preciso estar atento para esse tipo de coisa. Mas a ideia do incluir e transcender, e essa é a ideia do desenvolvimento, né? Que faz parte da diversidade, de entender os outros, de como, inclusive a diversidade consigo mesmo, que é uma coisa que você vem falando bem desde o começo do nosso papo aqui. Começar por consigo mesmo. A gente tem mudado o tempo inteiro, a gente muda o tempo inteiro, e temos que reconhecer isso. E o trabalho começa lá dentro. E eu acho que essa ideia da certeza também acaba afunilando a coisa para um lugar muito ruim, né? Porque essa necessidade de controle que o ego possui, né? De definir as coisas, de classificar e definir as coisas, então você faz consigo mesmo logo de saída, né? Então, tipo, eu sou isso, né? Então, eu sou o fulano de tal, com RG tal, que nasci dos pais tal, e fui criado na cidade tal, e a minha vida é isso, né?
ao fazer esse tipo de situação, que eu entendo que, por um lado, o medo nos joga nessa posição de querer ter controle e definição de tudo, você está excluindo todo o resto. Então, ao excluir todo o resto, como é que você vai dar conta de assumir a responsabilidade das burradas que vão surgir a partir daí, porque você não está reconhecendo todo o restante, né, cara? Então, essa necessidade da certeza, né, de que eu tenho que ter certeza das coisas que, cara, infelizmente, vamos e venhamos, não estamos em condições de fazer, né? Então, é um bom exercício de humildade também, né, cara, em reconhecer que nós somos muito pequenininhos, somos ainda, né, estamos ainda na infância do desenvolvimento da nossa espécie. Se um dia a gente conseguir ultrapassar a infância, chegar na vida adulta, sensacional, se não também fazer o que é do jogo, a humanidade acaba e a gente vai para outro lugar, sei lá, onde a gente vai recomeçar tudo. Mas, cara, sem esse reconhecimento, essa humildade, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Enquanto estivermos no jogo, vamos jogar. Vamos jogar. Exato. E, cara, jogamos, né? Deu 1 hora. É isso. Boa. 1 hora certinho cravada aqui. Então, valeu, cara. Eu agradeço mais uma vez a participação excepcional em mais um episódio de Contatos Insólitos. Muito obrigado aí mais uma vez. A gente se vê na próxima segunda-feira. Aproveito também para pedir para as pessoas, né, fazerem seus comentários, darem seus likes, se inscreverem no canal, porque isso vai ajudando a gente a crescer. E até a próxima segunda, cara. Um grande abraço. Valeu, Roberto. Até mais. Tchau. Tchau.